Caçador, no meio-oeste catarinense, completa 91 anos de emancipação, mas a sua história é centenária e com muitos fatos importantes que fizeram a cidade ser referência cultural, histórica, econômica e tecnológica em Santa Catarina. Vários pontos dessa história estão conservados nos costumes e na arquitetura do município, como a famosa Ponte de Madeira. Então o projeto começou em 1923 e já em 1924 então foi terminado. Então foi inaugurada a ponte sobre o Rio do Peixe. E antes mesmo da emancipação do município, a imponente obra se tornou um marco determinante no desenvolvimento e povoamento de Caçador. Outra ligação fundamental que desenvolveu a Rua José Boatê. A Rua José Boatê era a principal rua de Caçador nesse período. Eram 300 metros. Foi a primeira rua de Caçador a ter o calçamento de paralelepípedo. Então ali formou-se, foi a primeira rua a receber, vamos dizer, a agência bancária. Então ela se tornou uma rua de comércio, uma rua fundamental para Caçador. Quem passa pela ponte hoje não imagina quantas modificações ela passou sem perder a sua identidade. Quando ela foi construída, ela não era exatamente essa, né? Ela era aberta nas laterais, serviçadas, depois ela foi fechada com tapumes, com tábuas, um período depois, e aí mais tarde que ela vai ter novamente aberturas laterais, vai ter outra forma. Ela foi se transformando também, a ponte não foi, mas a primeira ponte era um modelo um pouco diferenciado das que a gente encontra hoje. E nesse período de 32 teve uma enchente, 36 teve outra enchente, na década de 50 também teve mais uma enchente, e a enchente de 83 é realmente que vai destruir essa ponte, porque ela fica ainda sob vários modelos, como a gente diz, até na década de 80 ela não existia mais a cobertura, né? Mas ela vai sofrer, então, após a enchente de 83, ela vai sofrer uma reconstrução, daí vai ser feita uma nova de cobertura, e a partir do ano 2000, então, em 86, parece que ela foi refeita, foi reinaugurada, né? E em 2000 ela foi feita, então, uma revitalização, vamos dizer, até um pouco mais modernização em cima da ponte, mas mantendo as características originais dela. Hoje, a ponte tem cobertura e passam por ela carros e pedestres. Inspirada em um modelo italiano, a ponte de madeira Antônio Bortolom foi construída há mais de 100 anos, antes mesmo de Caçador ser emancipado como município. O objetivo era ligar as margens esquerda e direita do Rio do Peixe, fazendo a ligação entre a Vila Santelmo e a ferrovia São Paulo-Rio Grande. Monumentos como o Museu do Contestado, a ferrovia e a ponte mantêm viva a história de Caçador, tão conhecida por essa população. Mas com cerca de 80 mil habitantes, existem muitas pessoas que fazem parte e construíram essa história, como o seu Moacir, que vive no município desde criança e há mais de 70 anos guarda na memória a evolução da cidade conhecida como a capital da madeira em Santa Catarina. A igreja do quilômetro 1, eu não me lembro o ano que foi construída, ela foi tirada os cepos da antiga igreja daqui desse terreno, que era de buveiro. E os pinheiros, aí tinha bastante pinheiro, e era escolhido os pinheiros com uma metragem embaixo e meio parelho para fazer as vigas. E daí foi descascado e erguido do chão, um tanto assim, para que ele secasse, para levar ali no quilômetro 1. E daí eu não me lembro se foi levado de carroça, como é que foi levado, mas era comprido. Acho que era 6 ou 8 metros cada um. E foi várias vias. Seu Moacir conta sobre a antiga igreja do quilômetro 1, que marcou a sua história e a história da população caçadorense. Um acidente nesta igreja ainda é muito presente na memória do agricultor. Foi feito um salão, daí aquele salão foi feito num terreno assim declive, sabe?
Então foi fincado os cepos e tal, e o salão, a portaria entrava por aqui, né? E aí tinha as vigas que sustentavam, e o porão embaixo tinha a cancha de bocha. E daí foram fazer um baile lá, e não sei se era um baile ou uma matinê, não me lembro mais. E nós ver que quebrou tudo para baixo, as vigas ali. Aí aumentou muitas pessoas lá embaixo. E fato curioso dessa igreja é como foi feito o primeiro sino. Daí foi feito o primeiro sino. O primeiro sino era uma barra de trilho de estrada de ferro, mais ou menos de 1,30 m, mais ou menos, presa no pau, presa assim, ficasse erguido, né? Daí com outro ferro, você batia naquele pedaço de estrada de ferro, né? Seu Moacir, como um excelente anfitrião, nos mostra sua propriedade e conta como foi substituído aquele sino e como foi a sua infância nessa igreja. O segundo sino, o meu pai, claro que era da direção na época, e daí claro que ele conversou com os outros da direção, né? E esses outros da direção concordaram para ele comprar um sino que veio de Joaçaba, veio de trem. Daí o pai comprou esse sino e a direção ali, a comunidade pagou. Daí o pai foi buscar ele lá na ferroviária de carroça e trouxe ele aí no quilômetro 1 aí. E esse sino pesa 90 quilos. Eu fui coroinha do Padre Chapuí, nas missas que tinha ali. Quando não dava para ir de carroça, o pai dizia, vamos a pé? Vocês têm perna para quê? Vamos lá. E se não era de carroça. Me lembro também, daí o padre, na hora da consagração, tinha que levantar a batina dele, se ajoelhar para não encostar a batina no nosso pé, levantava a batina e tocava sinetinho. A estrutura de madeira que abrigava a antiga igreja do quilômetro 1 já não existe mais. Atualmente, é nesse espaço onde hoje está instalada a comunidade Nossa Senhora de Fátima que o seu Moacir viveu as suas mais doces lembranças de infância. Rumo ao seu primeiro centenário, Caçador é repleto de cultura e de pessoas batalhadoras. E são as memórias desse povo guerreiro que constroem uma cidade referência no estado e que também abraça com carinho todos que aqui resolvem chegar e ficar.